E você que está assistindo aí, você já pensou na sua vocação? Você já pensou que de repente Deus plantou alguma coisa aí no seu coração? Então, esse vídeo é para você que está com essa dúvida e mais uma vez nós três aqui vamos falar sobre isso e eu espero que te ajude nesse tempo de discernimento. Gente, estou aqui de novo, Frei Jean, meu irmão, Pedro. Estamos aqui de novo para mais um bate-papo, para mais questões aí sobre vocação, sobre vida religiosa, que eu acho que vai te interessar bastante. Nós sabemos que o processo de discernimento da vocação é algo lento, né? A têmpera de Deus, ela não vai obedecer, né, o tempo da tecnologia do homem. Como que foi para vocês viver esse processo de discernimento, de saber se não é isso que eu quero, eu quero ser frei, beleza, mas eu quero ser um frei e um sacerdote também, ou não, quero ficar só aqui. Como que foi? Porque eu vejo que muita gente, eu cresci numa comunidade religiosa, então certas coisas para mim foram mais fáceis de entender, porque eu convivia. Tem pessoas que não tiveram, né, essa mesma criação, então sim. Algo que para nós parece ser simples, né, para outras pessoas não é tão simples, né? O ambiente não favoreceu tanto, né? Então eu vejo que hoje as pessoas elas se assustam com essa demora de Deus. Não é demora de Deus, é o tempo correto das Sim. coisas, né? E o que falar para essas pessoas, né? Como é que foi para vocês esse tempo de discernimento? Como foi pensar nessa vocação? Eu acho que cada um faz um processo totalmente diferente, né? Eu faço um processo de discernimento, um caminho vocacional. O Frei Jean, mesmo que nós estamos no mesmo período de formação, no mesmo tempo vamos nos ordenar juntos, mas cada um faz um processo e uma experiência com Deus e de Deus totalmente diferente, né? Porque cada Deus age de uma forma diferente na vida de cada pessoa. E o discernimento é algo que nós vamos fazendo no dia a dia, é um sim diário que nós vamos dando ao extraordinário de Deus que vai acontecendo na nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, na nossa vivência, a partir do nosso sim, a partir da nossa escolha, né? E o meu processo de ingressar na vida religiosa ou na vida religiosa agostiniana foi um processo muito natural. Desde muito jovem eu sempre participava muito na igreja, nos grupos de orações, nos cenáculos também que meus pais organizavam. E um certo dia eu decidi fazer uma experiência no seminário, fiz uma experiência vocacional na diocese, só que do nada fui em outra cidade e aí conheci um frade agostiniano e ele me convidou para fazer os encontros vocacionais com os agostinianos. Eu tive essa oportunidade, eu vejo como um grande presente de Deus, porque nunca tinha passado na minha cabeça dos frades agostinianos, essa vida religiosa agostiniana. E foi a partir do momento que eu dei o sim para essa experiência e Deus foi confirmando no meu coração a cada dia, né? Eu fui permitindo também que Deus confirmasse a cada dia. Então essa íntima relação entre o eu e o Deus, e Deus e o eu, né? Quando nós vamos caminhando nessa convergência, é claro que tem muitas provações, tem muitas dificuldades, mas o discernimento ele vai sendo feito no dia a dia e a partir do momento que você vai se entregando ao processo, entregando também a vida no qual você escolheu fazer essa experiência um dia. E para você, como é que foi esse processo? Porque eu acho interessante isso, sempre que nós conversamos, né, com crianças, o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou ser quando me formar e tal. Sim. Poucas as pessoas tocam nesse assunto de entrar numa vida religiosa, né? Sim. Algo além de participar do grupo de oração, de ir em alguns acampamentos, em alguns retiros e tal. Como é que foi assim que de repente, né, você tinha uma vida, você está programado para isso e de repente Deus já tinha plantado e começou a brotar, né, esse fruto, essa vocação? Olha, Felipe, eu dei mais trabalho para Deus do que você fez. O Jean já está mais velho também. Está mais maduro? Ele ama anunciar essa ideia. Ele adora isso. Mas veja, é um presente que Deus deu na minha vida, né? Os irmãos,
Pois é, a cruz que a gente tem que carregar. A minha cruz é mais pesada. Vocês estão vendo, né? Eu faço na vida religiosa, meus irmãos. Mas, Felipe, eu dei mais trabalho assim. Veja, minha avó me contava que quando criança eu tinha esse encanto, né? Porque minha família sempre foi muito católica e eu acabava brincando de celebrar missa, né? Ficava ali brincando, fazia pequenas procissões dentro de casa. E isso foi me encantando ao ponto de eu fazer primeiro a Eucaristia e depois ser coroinha, né? Acólito do altar, e em seguida entrar no seminário menor para fazer uma experiência na diocese. No seminário menor eu passei 2 anos e meio, isso, mas eu tinha o quê? 13 anos de idade, quando eu entrei no seminário. 13, era 14 anos, quando eu entrei no seminário. Depois vocês fazem as contas quanto é que eu tenho hoje. E então passei lá esses 2 anos, né? 1 ano e pouco, 2 anos, eu acho, no máximo. Era uma experiência, e depois pensei, não é isso que eu quero. E saí do seminário, então continuei meus estudos, ensino médio, que na época não era ensino médio, era outra nomenclatura, né? Então você já sabe que faz um pouquinho. E em seguida comecei a trabalhar, então me apaixonei para querer ser professor, assim como você, né? Queria dar aula, essa coisa toda, e tive a oportunidade de começar a fazer o curso de filosofia, mesmo sem ser no seminário, né? Com a ajuda de um bispo amigo. Então fiz o curso de filosofia, depois comecei a dar aula no ensino médio também de filosofia, e fui trabalhando, sempre fui mudando de cidade, saí da minha cidade natal de Currais Novos para Santa Cruz, Coronel Ezequiel, Natal, e assim foi, Recife, pronto, comecei a andar pelo mundo, né, meu Deus, e estava com tudo pronto, tudo ok, vamos assim dizer, para um jovem na época, tudo tranquilinho, né, trabalho aqui, deu lugarzinho para viver. E de repente começa a inquietação de novo, né? Deus começa a mexer comigo de novo. Eu digo, não, isso é impressão da minha cabeça, né? E de repente dois amigos ingressam no seminário, né? Na Ordem de Santo Agostinho, que eu nem sabia que existia. Eu sabia que existia Santo Agostinho, mas sabia que tinha a Ordem de Santo Agostinho no Brasil. E um determinado dia eles me mandam uma mensagem dizendo que estavam na Ordem de Santo Agostinho, e eu fiquei curioso em saber o que era, e eles me convidaram para fazer um encontro vocacional. E eu disse, não, já passei do tempo, não é mais época disso. Mas parecia que aquele convite deles era aquela flechinha que Deus, né, tinha plantado lá atrás, aos 13 anos de idade, que eu tinha dado um não depois, segurado a barra e tinha dito, não é a hora. E ele diz, agora é agora. E fui para o encontro vocacional, e no outro ano, Ordem de Santo Agostinho, hoje 13 anos. Por isso que eu digo que dei mais trabalho para Deus, né? Mas a vocação surgiu assim, claro, dessa inocência primeiro, como criança. Depois eu abafei um pouco essa vocação, mas nunca me afastei dos caminhos de Deus. Sempre tive em grupo de jovens, em comunidades, então sempre nessa linha, não é? Sempre com Deus muito presente. Mas não pensava mais. Mas no fundo aquilo estava adormecido, não é? E na primeira oportunidade que Deus teve, e olha que minha vida não estava desmantelada, minha vida estava tudo ok, tudo direitinho, ele diz, não, agora eu vou chegar para bagunçar essa sua vida que você acha que está tudo pronto, está chegou, tudo certinho, bagunçou e a bagunça foi boa, e hoje estou aqui, agradeço muito a Deus por isso. Agora o sim que foi dado no início, ele tem que ser renovado todo dia, com os desafios, com as dificuldades, né? Com as cruzes que Deus nos dá para carregar, vai dando sim a cada dia da nossa vida, mas foi assim. É importante a gente perceber as diferenças, né? Como eu falei no início da minha fala, o Frei Jean, ele fez um processo diferente, eu fiz um processo totalmente ímpar também, diferente do dele. E às vezes uma pergunta muito típica que as pessoas vêm nos perguntar é justamente isso, né? Nós somos religiosos por quê? Nós queremos nos tornar padre por quê? Porque não tivemos opção na vida, porque não tínhamos outras escolhas. E às vezes confunde um pouco, né? Não entendendo de que a vocação é um chamado de Deus. Deus toca no nosso coração. Eu entrei no seminário muito jovem, né? Tinha 17 anos quando eu resolvi entrar no seminário. Mas assim, eu tinha toda uma estrutura montada para levar a minha vida ali, saindo do colégio, já fazer faculdade, psicologia, estava namorando também, e enfim, eu decidi entrar no seminário e a minha vida se estruturou de uma forma totalmente diferente, né? Porque quando Deus nos chama, Ele nos desconcerta.
mesmo que as pessoas não compreendam, mesmo que também nós não compreendemos esse processo, mas é importante também deixar de que Deus nos surpreenda a cada dia e deixar também ser levado por Ele e por essa inquietude que Ele coloca nos nossos corações. Então é muito importante percebermos essas diferenças e vermos também de que a vida religiosa é uma vocação, é um chamado. Ser padre é um chamado, e não porque nós não temos outras opções, senão que, sim, como escutamos a história do Frei Jean, tinha uma vida toda estruturada, muito dinheiro, trabalhos bons, mas ele resolveu renunciar tudo isso e seguir os passos de Deus, ao chamado que Deus fez a ele, essa inquietude que ele seguiu no coração, e hoje vemos essa pessoa feliz, essa pessoa que se entrega cada vez mais ao projeto que Deus tem para ele, né? Não, Frei Jean? Mas e aí, de repente você está assistindo, tem essa sementinha aí plantada, né? Deus já plantou aí, você não sabe como cuidar disso, você não sabe como regar, né? E por isso que nós temos aqui o nosso chefe do vocacional, né? O setor do vocacional é uma das melhores pessoas para poder dar algumas direções. O que a pessoa, de repente, ela se abriu para isso, né? Ela não sabe se um dia ela vai ser padre, se um dia ela vai ser frei, se de repente ela vai casar, vai ter outra coisa, mas essa pergunta ela precisa ser respondida, né? Essa vocação ela precisa ser definida, ser refinada, a pessoa tem que se encontrar, né? Quais seriam algumas dicas, algumas orientações que você poderia passar para o pessoal que está assistindo? Show de bola. Chama o Frei Jean que ele resolve. Olha só, Felipe, eu sempre digo o seguinte, que a vocação ela pode acontecer em qualquer momento da vida, né? Pode acontecer como aconteceu na minha e do Frei Pedro, né? A gente está com a vida tudo ok, Deus chama daquela bagunçadinha do bom sentido e nos coloca lá. Mas também pode acontecer naquele momento que a gente está sem nada, está desestruturado, desestimulado, está aquele restinho de pessoa que parece que ninguém quer mais e Deus resolve, chama e pesca. Então, em qualquer momento, Deus pode entrar na nossa vida, isso tem que ficar muito claro, né? Aconteceu isso com Santa Rita, né, César? Então, Santa Rita estava lá, abandonada, sem marido, viúva, sem filho, sem nada, vai lá para o mosteiro, a irmã diz, não, quero você aqui não, Rita, você não tem nada, o que você vai fazer aqui? Você não tem vocação. E tinha vocação, ou seja, Deus chega na nossa vida quando Ele quer. Então, chegando na nossa vida, na hora que Deus quer, qual a forma prática, né? Nem sempre a gente tem um contato direto com o Frei Jean, possa ser que nasça a vocação para a vida diocesana, para os franciscanos, para os agostinianos, por favor. Mas, ou seja, o primeiro caminho, se eu não tenho ninguém ali por perto, se eu não tenho um contato de um promotor vocacional, é o padre, é a freira, é aquele leigo que conhece, que pode indicar o caminho para te ajudar a discernir, até chegar naquela ordem ou naquela diocese que você queira fazer o processo vocacional. E muitas vezes você começa em um lugar e acaba discernindo que sua vocação não é aquela. Não, comecei no seminário diocesano, mas a minha vocação é religiosa. Comecei nos franciscanos, mas a minha vocação é agostiniana, se Deus quiser. Então, você vem, não é? Tem que puxar essa vida. Então é procurar. E nós, tanto eu, os meus irmãos, todos os freis, né, o Frei Pedro, os outros freis também que moram conosco, os freis que estão nas paróquias, nos colégios, nas obras sociais, então eles também estão dispostos a orientar, né, a te encaminhar. Fazer um encontro vocacional não significa que você já vai ser frei agostiniano, padre, não. Você vai discernir. Se ao final do primeiro discernimento você vê que tudo está sendo confirmado, que é isso que você quer, vamos fazer a experiência no postulantário, no noviciado, no professório, e vai tendo tempo até você dizer o seu sim definitivo. Viu que não é o matrimônio? Frei Jean, Frei Pedro, não vai ficar com raiva. Que bom que você descobriu a sua vocação verdadeira para você ser feliz, né? Escolher a vocação correta, da forma certa, é um passo para a felicidade. Então, nós estamos justamente para ajudar nesse discernimento, não é? Agora, se você quer conhecer a Ordem de Santo Agostinho, osabrasil.org. Agora uma coisa muito que me veio à cabeça aqui para entrar nesse assunto, que seria interessante os dois falarem um pouquinho. Nós sabemos que, né, nós, quando vamos respondendo a
ao chamado de Deus, né, não significa que nós vamos virar um pedaço de pau. Nós continuamos sentindo as coisas, nós continuamos sentindo saudade da família, nós podemos nos apaixonar durante esse processo, nós podemos sentir vontade, né, de ter outra vida, nós continuamos a ser humanos, né? Sim, nós sim. continuamos. Como que é essa maturidade para saber diferenciar esses sentimentos que são normais, né? Que bom que eles acontecem, porque mostra que não somos robôs, né? Que legal, né? O projeto de Deus está dando certo, né? É para acontecer isso. Mas como que é esse amor que nós temos que ter pela vocação, né? A ponto de sentir qualquer outra coisa, né? E ter essa maturidade de que, tipo assim, não, daqui a pouco isso passa e fica o que é de Deus. Como que é esse sim diário à vocação? Uhum. Eu costumo sempre dizer que é mais fácil para os mais velhos. Mas, minha gente, é importante também tocarmos nesse tema, porque quando nós decidimos discernir, né, ou caminhar, ou fazer esse processo de discernimento, nós não deixamos de ser seres humanos, não deixamos de ser homens, e no caso também das mulheres, não deixam de ser mulheres, né? Continuam tendo esse impulso natural, que é inato no ser humano, né? O desejo, a atração, tudo isso continua também, porque nós optamos por isso, mas nós não deixamos de ser aquilo que nós somos, né? Senão que com o tempo nós vamos adquirindo maturidade, vamos passando por momentos difíceis, e com esses momentos difíceis também nós vamos aprendendo, e Deus também coloca pessoas na nossa vida para nos orientar no caminho certo, né? Às vezes nós somos inocentes demais quando nos deparamos com uma situação, mas já tem um outro irmão que já vê aquela situação com um outro olhar, né? E Deus coloca esse irmão na nossa vida para nos orientar, para fazer também um processo de discernimento da situação, como também um processo de maturidade diante de tal situação. E assim, é claro que nós somos seres humanos, é natural isso em nós, o desejo, o achar a outra pessoa bonita, achar a outra pessoa atraente, mas também nós temos a capacidade de controlar os nossos impulsos, temos a capacidade como seres humanos a controlar aquilo que é natural do ser humano, que nos impulsiona, que é a questão animal do ser humano, mas nós somos seres racionais, capazes de orientar a nossa vida a um objetivo, né? E se nós escolhemos isso, a nossa vida vai se convergindo também a essa decisão que nós tomamos, e tudo isso torna algo secundário, torna algo não essencial da nossa vida, porque nós temos um foco, o único foco, que é seguir a Deus e viver também a nossa vocação de uma forma plena e com a graça de Deus, e é a força dele com a força dele que nós conseguimos, né? Sem a graça dele nós não somos capazes de superar as situações e as dificuldades. Isso é. O Papa Francisco, eu acho que foi ele, se não foi ele vai dizer que quem não é capaz de amar não é capaz de ser padre, de ser freira, nada. Ou seja, é preciso a capacidade de amar para ser alguma coisa na vida. Então, de certa forma, nós vamos sentir até o último suspiro da nossa vida, desejos, vontades, mas o nosso desejo, a nossa vontade é maior por aquilo que Deus nos chamou, né? Se você pensa que existe uma injeção para você não sentir nada e seguir sua vocação, não existe. Se alguém falou isso, é mentira. Os padres não tomam nenhuma injeção. A partir do momento que você disse o sim lá, pronto. Nossa, agora aquele tanto de coisa eu não senti mais. Não tem isso que água gelada também resolve. Não resolve. O que resolve é convicção, né? Deus te chamou, você fez esse discernimento, é isso que você quer, então foco em Deus. É deixar tudo para seguir o tudo que é Deus. Então, é ter esses olhos fixos no Senhor. E não quer dizer que você não vai sentir, não quer dizer que você não vai ter tristeza, sofrimentos, tudo isso vai ter. Mas aquilo que você escolheu, aquele que você escolheu, é muito maior do que tudo isso. E é aquilo que Frei Pedro dizia, cada dia vai acontecendo, é um novo sim, os irmãos vão chamando, vão ajudando, outro puxa a orelha, outro puxa o braço, outro puxa o ar, e assim a coisa vai acontecendo.
E ser fiel, né? Ser fiel. Eu digo sempre para os amigos e para algumas pessoas que conheço que são casados. O homem que é homem, né? O garanhão não é aquele que conquista uma mulher a cada dia, não. Ele é um fajuto. O verdadeiro homem é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias da sua vida, não é, Felipe? Tá vendo? Ela tá... A mesma coisa, tá caidinha com você, né? Desde que a gente se conheceu. Então, a nossa relação com Deus também é essa, né? Ser fiel a Ele e ser conquistado por Ele e conquistar a Deus todos os dias da nossa vida. É porque tem muita gente que fica imaginando, né? Fantasiando, né? O cara que é casado, às vezes ele fica fantasiando achando que a vida do padre é mais fácil do que a dele. Nossa, ele tem muito menos treta para resolver e tal. E às vezes o cara que está no seminário, que ele não está namorando e ele ainda não é padre e também estou no seminário, eu não vou poder começar a namorar agora. Ele fica fantasiando, qual que será que é mais fácil? Qual que será que é mais... Então é aquela coisa da gente fantasiar achando que a vida do outro ela é mais fácil, ela é melhor, é isso, e não é. Então que a palavra, né, desses dois grandes amigos aqui te ajude a quebrar essas fantasias e ver que a gente só resolve as coisas realmente com consciência, com estudo, com oração e com batalha, né? Todo dia. E aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Agradecer a vocês dois aí pela presença, pela amizade. Se você ainda não é inscrito, né? Já se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu joinha e até o próximo vídeo.